Pica-Pau e a começa agora é o Balanço Geral. E nós vamos até 15 para as 3 da tarde com muita informação, com muitas reportagens para você. O ônibus da linha 328 que se envolveu no grave acidente e matou 7 pessoas e deixou 11 feridos, começa a ser periciado. Agora há pouco, no pátio da Delegacia de Roubos e Furto de Automóveis. Os peritos estão atrás do cartão de memória que tem as imagens da câmera de segurança do coletivo. O ônibus despencou de um viaduto sobre a Avenida Brasil, ali na entrada da Ilha do Governador, quando seguia da Zona Norte para a Zona Sul da cidade, com cerca de 20 passageiros dentro. O cenário, logo depois da tragédia, era um cenário tipo de guerra. 7 passageiros mortos, 11 feridos, 4 continuam em estado grave. A polícia já está ouvindo as testemunhas. Algumas afirmam que houve uma briga entre o motorista e um passageiro momentos antes do ônibus despencar do viaduto. Os peritos estão vasculhando o ônibus neste momento em busca do cartão de memória que contém as imagens da câmera de segurança. As imagens vão ajudar a esclarecer o que aconteceu dentro do ônibus antes do acidente. E no Instituto Médico Legal do Rio, familiares de vítimas do acidente fazem um reconhecimento dos corpos. Vamos ao vivo até lá com o repórter Felipe Figueira, que tem informações. Boa tarde, Felipe. 1 minuto. De corpos, 5 permanecem aqui no Instituto Médico Legal. Eles já foram liberados, mas as famílias estão aguardando a emissão das certidões de óbito para que eles possam ser levados para o sepultamento, para o velório e sepultamento. Neste momento estão sendo velados os corpos de Márcio Flávio do Nascimento, que tinha 36 anos, no cemitério de São Gonçalo, onde será sepultado às 4 da tarde de hoje. No cemitério do Catumbi está sendo velado o corpo de Ângela Maria Reis da Silva, que tinha 62 anos. O velório, o sepultamento está marcado para as 3 da tarde de hoje. Wagner. Bem, agora os corpos são liberados, agora os familiares vão aumentar a remoção, né, para as capelas mortuárias, inclusive. Agora, o sentimento é de tristeza total, né, Felipe? De muita tristeza, inclusive as famílias estão aqui, muitos integrantes dessas famílias estão profundamente abalados, inclusive aqui estão aguardando a liberação do corpo, por exemplo, do Francisco Batista de Souza, que tinha 40 anos, ele estava há cerca de um mês vivendo aqui no Rio, Wagner. Ele é morador da cidade de Juazeiro, no interior do Ceará. Ele estava no Rio para trabalhar nas obras da Transcarioca. O corpo dele deverá ser trasladado entre hoje à noite e amanhã, onde será velado na cidade natal dele, Juazeiro, onde vivem a mulher e o filho de 4 anos. O mesmo acontece com a família do Oséias da Silva Cardoso, que tinha 39 anos. Ele era morador de Nova Friburgo, cidade que fica na região serrana aqui do Rio de Janeiro. Ele passava por tratamento de saúde no Hospital do Fundão. E segundo a família, ontem, pela primeira vez, ele veio ao Rio de Janeiro de ônibus e acabou pegando esse ônibus e perdendo a vida, Wagner. Ok, Felipe Figueira, a gente volta com você daqui a pouquinho com novas informações aí do ML. Vamos ao vivo novamente agora, direto do Hospital Getúlio Vargas da Penha, onde estão internadas 3 vítimas do acidente. Quem está lá é a repórter Cristina Cruz. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Wagner. Olha, Wagner, aqui no Hospital Getúlio Vargas, três vítimas continuam internadas. Um rapaz de 18 anos que ainda não foi identificado, está em estado grave. Além dele, o motorista André Luiz da Silva Oliveira, de 33 anos, que sofreu traumatismo craniano e fratura no fêmur. Uma jovem também de 19 anos, estudante de enfermagem, também está internada aqui, mas não corre risco de morte. Um homem de 86 anos que estava aqui, ele foi transferido. Ao todo, Wagner, são 11 feridos e pelo menos 4 pessoas continuam em estado grave. Wagner? Ok, Cristina, daqui a pouco a gente volta com Cristina Cruz lá do Hospital Getúlio Vargas. Você vê aí imagens do local do acidente. Teria ocorrido uma briga entre um passageiro e o motorista do ônibus. O ônibus despencou do viaduto na Avenida Brasil, Avenida Ziquezira, não é à toa, né? Olha só, infelizmente 7 pessoas perderam a vida. Agora, eu não consigo entender, independente de ter briga ou não, tem coisas que eu não consigo entender. Eu não consigo entender como é que, se esse ônibus foi periciado, se esse ônibus passou por vistoria, e uma coisa que estranhou muito. Não, estranhou mesmo. Tá aqui, ó.
Aqui, capa do Jornal Extra. Olha aqui. Aqui está o Duda, esse documento aqui é o Duda, né? É o Duda. Não, o Duda não, é o cadastro registro. Aqui, ó. Aqui, ó. Ano do último licenciamento. Veja aqui. 2011. 2011, ano do último licenciamento. Nós estamos em 2013. Agora, como é que passa um ônibus? Passa porque ele faz a vistoria do Detran e também passa pela vistoria da SMTU, da Secretaria Municipal de Transportes Urbanos. Como é que passa por uma que a Secretaria de Transportes Urbanos analisa o estado do veículo? E o Detran, a documentação. Como é que tem uma documentação de 2011 está rodando agora? E como com essa documentação de 2011 conseguiu passar pela SMTU? É isso que eu não consigo entender. A Rio Ônibus tem que explicar. A Rio Ônibus, que é ligada à FETransport também, tem que explicar. Como é que consegue esse fato? Tá aqui, tá provado. Aqui, capa do jornal. Tá provado. Como é que conseguiu? A Rio Ônibus tem que se explicar. Deixa pra lá o cacete. A Rio Ônibus tem que se explicar. A FETransport, embora seja de ônibus intermunicipais, a Rio Ônibus é colada com a FETransport, tem que se manifestar, tem que explicar como é que conseguiu isso, como é que passou pela SMTU com o último licenciamento de 2011. Como é que pode? 7 pessoas morreram, outras 11 estão feridas, fora o trauma que dá nessas pessoas todas, dos usuários de ônibus. Tá aí. O que a Rio Ônibus vai falar? O que a FETransport vai falar? Mas no caso a Rio Ônibus, que é ligada a FETransport, vai falar o quê? Estamos aguardando alguém da Rio Ônibus que queira falar sobre o assunto e queira explicar isso aqui. E a Secretaria Municipal de Transporte Urbano também é o seguinte: como é que consegue passar numa vistoria com o último licenciamento 2011? Está aqui na capa do Jornal Extra. Conversava ontem com o Marlon Brum, que é o editor-chefe do Extra, ele estava apavorado. Falou, eu não consigo entender. Eu também não consigo. Entender. A polícia aguarda o resultado da perícia para concluir o inquérito que vai apontar as causas da tragédia. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Bom Sucesso, 21ª DP. Lá também nós temos gente ao vivo. O repórter João Pedro Barrocas. Boa tarde, João Pedro. Muito boa tarde, Wagner. Acaba de chegar aqui à Delegacia de Bom Sucesso um passageiro que vai prestar depoimento daqui a pouco, e o relato desse passageiro é considerado fundamental para esclarecer o que aconteceu nesse ônibus. Ele saltou do coletivo um ponto antes do local do acidente. O que ele disse? Ele disse que houve uma forte discussão, que presenciou uma forte briga entre um passageiro e o motorista do ônibus. Esse passageiro chegou até a pular a catraca para discutir com o motorista. E o motorista teria perdido o controle da direção e despencado do viaduto cerca de 15 metros. Assim que ele saltou do ônibus, Wagner, esse passageiro ouviu o estrondo e imaginou logo que poderia ter sido o ônibus, e foi até o local para tentar ajudar uma amiga de trabalho que estava dentro do ônibus, e ela teria relatado a ele que esse passageiro teria dado um chute na cabeça do motorista, que teria perdido o controle do veículo e despencado do viaduto, Wagner. Esse depoimento é muito importante, reforça essa tese, essa versão, já que havia também uma versão de que o motorista estaria em alta velocidade e teria sido fechado por outro carro. Mas esse depoimento é muito importante, assim como as imagens das câmeras de segurança do coletivo, mas infelizmente até agora os técnicos não conseguiram achar o cartão de memória das câmeras, Wagner. Ok, então, João Pedro, daqui a pouco a gente volta à 21ª DP, até porque nós vamos ter aqui no estúdio também um rapaz que não estava no ônibus, estava do outro lado da Avenida Brasil, mas foi o primeiro a chegar no local do acidente, na frente da polícia, na frente dos bombeiros, e aí ele vai contar pra gente o que ele viu na hora que ele chegou. O ônibus caiu e imediatamente ele foi para socorrer as pessoas e chegou. Daqui a pouco ele vai estar aqui no estúdio com a gente para contar isso. E daqui a pouco também nós vamos ter mais informações contigo aí, dá uma levantada aí para ver o motivo da discussão, se o cara fala alguma coisa.
Porque tudo aí vai ser importante para ver a culpabilidade por esse trágico acidente que matou 4 pessoas e que tem 7 feridos, matou 7 pessoas, melhor dizendo, e que tem 11 feridos ainda e alguns dos hospitais. Daqui a pouco eu volto a falar com vocês. João Pedro Marrocas, é o Balanço Geral acionando ao vivo em todos os lugares sobre essa tragédia que abateu o Rio de Janeiro e já foi noticiado no Brasil inteiro, infelizmente. Infelizmente. Parece que nesse país você paga, quando você entra me postaram isso, eu achei interessante. Você entra no meio de transporte, porque teve confusão hoje também com o catamarã, lá de Charitas, do catamarã lá de Charitas para a Praça 15, um atraso de quase 2 horas que as pessoas levaram para poder chegar aqui na Praça 15. Agora, parece, ontem postaram isso e eu realmente concordo. É o seguinte, nos meios de transporte, você paga para entrar e tem que rezar muito, orar muito para poder sair com vida, né? E sair inteiro, porque tá feia a coisa. Você vai ver agora que durante toda a noite, as famílias procuraram por parentes nos hospitais, no IML, em todos os lugares, né? Foi uma tragédia. Denis Queiroz, em cima do fato. Vai! O marido de Michele foi um dos 7 mortos no acidente. Um pai de família dedicado, um marido amoroso, que vai fazer muita falta. O que eu vou dizer para minha filha de 4 anos? O quê? O que eu vou dizer para ela? Que o pai dela virou uma estrela? Márcio Flávio Nascimento, de 36 anos, trabalhava no Hospital do Fundão. Ele deixou 2 filhas, uma de 4 e a outra ia fazer 1 ano hoje. A festa de aniversário ia acontecer no próximo sábado. Tudo marcado agora para o aniversário da filha dele também. Não, ela faz aniversário amanhã, mas sábado seria a festinha dela, de 1 ano. Uma tragédia. O ônibus caiu deste viaduto durante uma viagem entre a Zona Norte e o centro do Rio. Os passageiros despencaram de uma altura de aproximadamente 15 metros, sobre a Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio. O veículo ficou de cabeça para baixo e mais parecia papel amassado. Estava ali do outro lado, ali de repente eu escutei um barulho como fosse de uma bomba. Aí quando eu olhei aqui pro outro lado, já era o ônibus caído no chão. E os vidros estavam tudo quebrados, ainda consegui entrar dentro, ainda puxar algumas pessoas que estavam com vida. Uma multidão acompanhou tudo apavorada. Mais de 20 pessoas estavam no ônibus. As vítimas eram retiradas aos poucos, feridas e mortas. A repórter Adriana Rezende acompanhou o resgate dramático. Pessoas que estão assim, extremamente graves, entre a vida e a morte. Elas vão ser agora encaminhadas para os hospitais aqui da região. São pessoas num estado lastimável, pessoas que sobreviveram por muito pouco. Elas vão agora ser levadas aqui pela ambulância para hospitais aqui do Rio de Janeiro, tentando buscar uma vaga rapidamente para salvar a vida dessas pessoas. Aqui na pista, olha só, a gente observa helicópteros que também chegaram para auxiliar no resgate a essas vítimas. A situação por aqui é muito complicada. Uma pista da Avenida Brasil, uma das principais avenidas aqui do Rio, teve que ser fechada exatamente para fazer esse socorro aos poucos sobreviventes que conseguiram se salvar deste grave acidente. Bom, e aqui uma imagem impressionante. Enquanto os bombeiros estão tentando retirar ainda possíveis vítimas do ônibus, aqui uma fileira de corpos cobertos por um plástico preto. Vítimas desse grave acidente aqui no Rio de Janeiro. 10 feridos foram socorridos de helicóptero. O resgate foi rápido, mas não o suficiente para salvar todos os passageiros. A situação é uma situação crítica que requer um certo cuidado, em especial com as vítimas que ainda estavam com vida. Só 3 horas depois, o veículo foi desvirado. A polícia investiga se momentos antes do acidente, o motorista se envolveu em uma discussão com um passageiro. Este homem desceu momentos antes. O que aconteceu é que o passageiro ele não conseguiu descer no ponto que ele queria. Porque desceu a maioria dos passageiros e ele atrasou a viagem. O motorista partiu com o ônibus. Aí por causa que aconteceu isso. A perícia no local do acidente já foi concluída, mas a polícia pretende voltar hoje em busca de novas provas. Nós temos 2 testemunhas que estão lúcidas
em perfeitas condições psicológicas, só com problemas ortopédicos, que nos falaram que ele vinha em alta velocidade e isso causou a insatisfação de um passageiro por ele não ter parado no ponto, e esse passageiro, que seria supostamente universitário, teria agredido a ele no momento ali que ele estava subindo o viaduto, e foi onde ele perdeu a direção. Agora não, querido, tá... Agora mais difícil, lidar não. A mulher soube na delegacia que o marido, gerente de um cinema, Luiz Antônio do Amaral, de 41 anos, havia morrido. No IML, os parentes preferiram sofrer em silêncio, enquanto aguardavam a liberação dos corpos. A polícia está atrás do homem que teria discutido com o motorista e também teria ficado ferido. Houve procura nos hospitais, mas ontem só foi possível encontrar dor e parentes desesperados em busca por informações. Que nós respeitamos a dor da família, a nossa solidariedade a todos os familiares das pessoas que morreram e também aquelas pessoas que estão feridas também. Lógico que a gente entende quando a pessoa não quer falar, é uma situação dramática, uma situação muito preocupante, está todo mundo muito chocado com isso tudo, muito chocado com isso tudo. Vocês veem aí, o Zé Pedro, que é o delegado, ele já está correndo os hospitais agora pela manhã para ouvir as vítimas que possam falar. O delegado Zé Pedro já está nos hospitais, de hospital em hospital, já ouvindo as vítimas. A bombeirada, mais uma vez, a bombeirada trabalhando, ralando, aí também pessoas populares ajudando. E agora, você vê que já houve entre aquele senhor que disse que o motorista parou no ponto de ônibus, desceram vários passageiros, ele se atrasou para descer, o motorista saiu com o ônibus e aí ele teria ficado revoltado. Pro delegado, um dos passageiros já disse o seguinte, que o motorista vinha correndo e que o rapaz, que provavelmente é universitário, ficou chateado porque o motorista não parou no ponto. Então já tem uma discordância aí. Mas isso tudo aí foi na hora do acidente, tem muita emoção nisso tudo, mas o Zé Pedro já está ouvindo as pessoas dos hospitais e já está essa oitiva das testemunhas todas, aliada às imagens da câmera do ônibus, vão ajudar e muito a polícia a esclarecer o fato. Eu recebo, inclusive, aqui no estúdio, o motorista Fernando Almeida. Ele testemunhou o acidente e ajudou no resgate das vítimas. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Fernando, você estava onde na hora? Eu estava do outro lado da Avenida Brasil, onde eu vi todo o ocorrido, né? O que você viu? Você escutou o estrondo primeiro? Escutei um barulho muito forte, como fosse de uma bomba. E quando eu olhei para o outro lado da Avenida Brasil, tinha o ônibus virado de cabeça para baixo. Aí você... A primeira coisa que eu vi, não quis pensar em outra coisa. Atravessar no meio dos carros. As 4 pistas. No meio dos carros? No meio dos carros, ali na hora mandando parar. Aí atravessei. Do outro lado eu cheguei e vi uma cena muito forte. O que você encontrou? Encontrei destruição. Pessoas já... Cenário de guerra? Cenário de guerra. Destruição. Pessoas desfiguradas, rosto, braços quebrados. E ali no momento eu não quis saber, eu vi combustíveis vazando e ali naquele momento eu não pensei nem na minha vida. Hoje eu tenho uma filha de 10 anos, tenho a minha esposa agora que está grávida, que está para ter filho. Então ali naquele momento eu não pensei na minha família, eu pensei em estar ajudando aquelas vidas que estavam ali naquele momento e precisava de tirar dali, porque um momento ali, um minuto, às vezes que tinha pessoas ali sangrando, se continuasse daquelas formas que tinha pessoas de cabeça para baixo, tinha pessoas reviradas. Uma sobre as outras, então ali naquele momento, às vezes o próprio sangue entrando pelo nariz e pela boca poderia matar as pessoas. Então ali eu tirando as pessoas, eu lembro até hoje que essa imagem não sai da minha cabeça, um rapaz de calça jeans e cinto verde, foi onde eu consegui tirar ele e eu vi que ele estava ainda com vida. E ali ele olhava assim para mim, parecia que ele estava pedindo obrigado pelaquela situação. Então, quantas pessoas você conseguiu tirar de dentro do ônibus? Uns 4 pessoas, foi até onde eu consegui tirar, porque depois chegou outros populares e conseguiram também ajudar, mas depois chegou a polícia que chegou rapidamente, não deixou mais a gente pegar, a gente ainda ficou ali próximo, ali tentando, mas foi uma cena muito forte, uma cena que está marcada. E o que você ouvia ali de gritos, pedido de socorro? Você chegou a ouvir alguma coisa diferente no meio? Pessoas gritando, né? Pedindo socorros que podiam, outros não podiam, mas só pelo olhar dava para ver, me tira daqui. E foi o que eu fiz. E o combustível vazando? E o combustível vazando. E ali na hora eu fiquei meio apavorado.
Eu não sei, foi Deus. Eu acredito muito em Deus, que eu sou evangélico, então eu creio que Deus me levou ali naquele momento. E Ele mesmo que me atravessou a pista, eu creio, né? Porque... Não, do jeito que você atravessou a pista aí, só Deus mesmo para não deixar você ser atropelado. Exatamente. Mas aí, as pessoas gritavam muito. Gritavam, uns gritavam, apavorados. E depois outros populares chegaram, gritavam também, mas tinha muita gente que não queria entrar para ajudar. Felizmente, no nosso Brasil vive pessoas que não têm um coração, né, voltado para o ser humano, né? Porque Jesus pagou um grande preço na cruz por mim, por você, por todos nós. E nós não temos às vezes a coragem de pensar no próximo. Por quê? Com medo de alguma coisa? Com medo de, às vezes, o ônibus explodir, né? E pela cena que foi vendo, pessoas mutiladas, com braços virados, até mesmo com sangue, a cara desfigurada. Meu Deus do céu. Você conseguiu ver alguma criança, não? Não, criança eu não vi, porque tinha um momento lá do ônibus que estava na parte de trás, que o ônibus estava todo amassado. Aí aquilo ali estava preso às ferragens, não tinha como a gente entrar lá para trás. Tentamos ainda, mas não tinha como. Ali tinha algumas pessoas mortas ali. E você puxou uns 4? Uns 4, mais ou menos. E na hora que a polícia chegou, quer dizer, que isolou a área, os bombeiros chegaram também para poder ajudar a remover essas vítimas aí. O que passava pela tua cabeça vendo aquilo tudo, Fernando? Você, pai de uma criança de 10 anos, tua mulher grávida, o que passava pela tua cabeça nesse momento? Passava que eu poderia ser útil para ajudar o próximo. É o que falta no coração de muitos, pensar no próximo. Eu ali não pensei na minha filha, que eu poderia até morrer, porque os combustíveis estavam vazando ali, aquela situação, na hora deu até vontade de eu vomitar, mas ali eu pensei mais nas vítimas que estavam ali. Então tentei puxar de todas as formas ali. O que eu podia fazer, eu podia. Só não podia tirar gritos. as pessoas. Só gritos? Só gritos. Pessoas que podiam gritar ainda que... E gritavam o quê? Pedindo socorro? Ai, aí veio gemendo de dor. Gemendo de dor. Exatamente. Coisa impressionante. É uma imagem que, logicamente, não vai sair da tua cabeça tão cedo. Não vai. Mas eu creio que dentro do meu coração eu tô limpo, porque eu fui útil para estar ajudando o próximo. Lógico, a sua função foi importantíssima. Antes de chegar. Quando os bombeiros começaram a retirar, você ainda estava próximo do local? Estava próximo. Até então ali eles isolaram, botaram uma corda, não deixaram mais a gente ir. Mas eu fiquei ali porque eu achava que eu poderia... E aí, à medida que os bombeiros iam tirando as pessoas de dentro do ônibus, qual era o cenário que você estava vendo? De destruição. Filme realmente de terror. Pessoas... É porque a câmera não pode mostrar de fato o que aconteceu. Porque se pudesse mostrar... Todo mundo ia ficar traumatizado, foi uma cena muito forte. Pessoas desfiguradas. Desfigurada, rosto, braços quebrados. E aí depois a gente viu o corpo sendo coberto com aqueles plásticos Exatamente. pretos. Automaticamente pessoas que morreram, 7 pessoas morreram ali. E os bombeiros, à medida que os bombeiros e os policiais iam tirando as pessoas de dentro do ônibus, as pessoas continuavam a gritar ou falavam Não, ficavam já paradas, porque viu que já tinha chegado alguém para socorrer. Mas... Agora, ninguém chegou a comentar sobre essa briga do motorista com o passageiro? Não. Até então, quando chegou, logo quando teve o acidente, não comentar. Mas depois, quando estava chegando muita gente, aí a gente escutava de um lado, escutava do outro. Umas pessoas falando que foi briga de motorista com passageiro. Porque eu fiquei até 8 horas, 8 e pouca lá no fato. Até revirar o ônibus, eu continuei lá. Porque por mais que eu não poderia estar ali mais para ajudar, mas eu estava ali para saber como é que estavam aquelas vidas ali. Nós temos que se preocupar com o ser humano. Agora, Fernando, me diga um negócio. E você chegou a ver algum parente chegando para ver se era alguém deles? Se chegou, eu não me recordo, porque tinha muita gente chorando. Provavelmente poderia ser até parente mesmo, né? Tinha muita gente chorando, talvez, ou chorando com a situação, do fato que realmente... Ou porque algum parente, reconhecido algum parente ou algum amigo. Exatamente. E aí, Fernando, depois você foi embora para casa? Fui embora. E aí você viu o tamanho da tragédia do noticiário. Realmente eu fui... E os telefones tocando, emissoras ligando, falando que é para mim falar isso e aquilo. Mas o importante é que a sua participação como ser humano foi de suma importância. Até para essas 4 pessoas que foram retiradas do ônibus poderiam ter sofrido um trauma maior ainda. Porque elas estavam sangrando muito na boca e no nariz, então aquilo ali poderia sufocar. Do outro poderia até provocar uma própria asfixia. Exatamente. Pô, Fernando, parabéns pela tua missão. Obrigado. Né? É coisa de Deus mesmo. É coisa de Deus. Foi Deus que mandou que você estivesse do outro lado ali para socorrer as pessoas. É isso. Essas coisas acontecem aqui. Acontecem no mundo inteiro. Mas acontecem aqui também. E quando a gente consegue mostrar num documento como esse, nos revolta ainda muito mais. Como é que acontece isso? Eu quero saber só como é que acontece isso. Como é que um ônibus
tem um documento de 2011 e consegue passar na vista. São duas vistorias. Uma do Detran, onde a documentação é analisada. Está ali, na capa do jornal. 2011. A outra da SMTU. Como é que consegue passar por uma com a outra arregaçada? Com a outra atrasada? É isso que eu não consigo entender. E é isso que as autoridades têm que explicar. Secretaria de Transportes, a Rio Ônibus, né? Tem que se explicar. Tem que se explicar. O motorista pode ter havido essa briga, em havendo essa briga, comprovada esta briga, aquele que brigou e que teria chutado, por enquanto seria porque nós não temos certeza. Aquele que teria chutado a cabeça do motorista e fez com que ele perdesse a direção, é culpado. É culpado também. Vai segurar também. Agora, isso tudo tem que ser apurado pela polícia. E nós vamos cobrar isso tudo. E o delegado já está adiantando, indo nos hospitais para ouvir as pessoas. E nós vamos continuar cobrando. Porque se tem um ônibus assim, deve ter mais. Nós já mostramos aqui ônibus circulando em péssimo estado de conservação. E o que faz a FETransport? O que faz a Rio Ônibus? O que faz a Secretaria de Transporte do Estado? A Secretaria de Transporte do município? Todo mundo. O que é feito? E nós... porque o motorista estava na primeira viagem, então ele não tinha excesso de trabalho. E os dias anteriores? Será que ele estava com excesso de trabalho ou não? Será que ele vinha com um problema de estresse, de excesso de trabalho? Mas se houve a briga, já passa o estresse para ser uma agressão, e a agressão pode ter provocado a queda do ônibus. O que a gente não pode esquecer, e é o que está aí na cara do povo, está sendo jogado na nossa cara, é o seguinte: 7 pessoas morreram, várias ficaram feridas, um ônibus com a documentação de 2011, é isso que tem que ser explicado. Nós vamos cobrar. Seja de quem for, nós vamos cobrar. Que não se mete nisso. Meu irmão, a assombração sabe para quem aparece? Um amontoado de ferro retorcido. E isso foi o que restou do ônibus, que está no pátio da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis. Passageiros e motoristas denunciam. A dupla função também contribui para que acidentes como este aconteçam. João Pedro Barrocas confere, quero ver. O ônibus deve ser periciado ainda hoje. E o relato das testemunhas também é considerado fundamental. Uma delas teria afirmado que houve uma discussão entre o motorista e um passageiro. A tragédia na Avenida Brasil reacende a polêmica entre motoristas e empresas de ônibus. Afinal de contas, o acúmulo de funções aumentaria o risco de acidentes de trânsito? Perigoso, fica dirigindo só com uma mão e dirigindo com o ônibus cheio de gente e fica atrapalhando, né? Pode causar um acidente, é muito perigoso. O motorista já dá um erro aí dirigindo com as duas mãos, imagina com uma mão só. Fica com medo, porque eles têm que cobrar e tem que prestar atenção no troco e tem que dirigir. Quer dizer, isso aí a gente corre risco, né? Tanto a gente como o motorista também. Este motorista não suportou a pressão e pediu para sair da empresa depois de um acidente. O passageiro me deu uma nota de R$20. Aí eu fiz o troco dele e ele passou pela roleta. Quando eu fui arrancar com o carro, ele voltou, questionando que o troco estava errado. Quando eu fui olhar, entrou um carro na minha frente e freou. Só que quando eu fui frear, eu já tinha abarroado o carro dele. Na carteira, o cargo era de motorista júnior, um nome diferente para a dupla função de dirigir e cobrar a passagem. Principalmente os idosos e estudantes, que eles têm que passar aquela carteirinha no validador, a gente tem que esperar a liberação para poder eles passarem na roleta. E muitas vezes eles acham que é nós que prendemos ele na roleta e começa muitas vezes questionamentos às vezes até mesmo com agressão verbal. As empresas alegam que os ônibus só devem sair dos pontos depois que todos os passageiros pagarem a passagem. Mas a realidade é bem diferente. Muitas vezes sai antes do ponto e aí sai cobrando. Então dirigir e cobrar, eu acho errado. O risco de acidente é grande? É grande. Esses dias aí tomei um tombo, fui cair em cima ali o motor. Aí fui reclamar com o motorista, pô, amigo, o que é que eu posso fazer?
se eu estou fazendo a dupla jornada ao mesmo tempo, né? Infelizmente a gente reclama, mas não adianta, tá quase todos assim. O passageiro às vezes vem atrasado, pega o ônibus, quer que o motorista adiante a viagem, o motorista tem um determinado horário para cumprir, né? E quer dizer, o trânsito caótico e tal, acha que a gente tem que chegar no horário, de fazer o horário dele. A carga horária excessiva, a dupla função, né, contribui para o estresse do dia a dia do motorista. Dupla função, a carga excessiva de horário contribui para o estresse do motorista. Isto é verdade. Isto é verdade. Embora as empresas afirmem, né? As empresas afirmem o seguinte: não, tem o motorista faz a dupla função, mas ele tem que receber o dinheiro e só sair com o carro, quer dizer, com o ônibus, eles chamam carro, só sair com o ônibus depois de ter recebido o valor da passagem, né? E aí o motorista sai. E quanto tempo ele fica ali parado no ponto recebendo das pessoas? E os outros ônibus que querem encostar no ponto para pegar os outros passageiros? Olha o tumulto que dá, olha o merdelê que forma. Olha o merdelê que forma. Aí então, tá bom, então, peraí, toma aqui, toma o troco. Porque nos Estados Unidos tem, mas nos Estados Unidos tem um coletor de moedas. Nos Estados Unidos, ou o cara tem o dinheiro trocadinho da passagem e coloca ali, ou ele paga mais, a menos rejeita. Ou ele paga mais, ou ele vem com o dinheirinho bonitinho, botou na moedinha, no catador de moeda e a roleta libera. Caso contrário, não anda. Agora, lá não tem motorista fazendo troco. Lá não tem motorista fazendo troco. Também não pode querer comparar com outros países da Europa, porque é totalmente diferente o serviço. Os ônibus não são montados em chassis de caminhão, né? As escadas são baixas, tem um outro serviço. Um outro serviço. É primeiro mundo. Nós estamos no terceiro. Quem sabe agora chegando no segundo. Mas do jeito que tá feia a coisa. E nós vamos continuar cobrando. Nós vamos continuar cobrando. E não adianta, porque aqui não tem rabo preso, amigo. Aqui é pau que dá em Chico, dá em Francisco. Aqui é giripoca pia. O motorista do ônibus que despencou está internado com a fratura no fêmur e traumatismo craniano. Ele já foi ouvido pela polícia, mas está desorientado. É o que informa o repórter Leonardo Lara. Vai! Apenas no início da madrugada, a mulher do motorista do ônibus conseguiu falar com ele. Francilene foi antes a 2 hospitais atrás do marido. Sensação de alívio também por ele estar vivo, mas a preocupação pelo estado dele, que não é nada, pelo que eu vi, não é animador. Quando a senhora viu aquilo, o que imaginou? Que não tinha sobrado ninguém. Entendeu? E foi o que veio, que ali não tinha sobrado ninguém. Francilene soube do acidente quando um colega do marido telefonou para avisar, mas ela só acreditou ao assistir as imagens da tragédia na televisão. Funcionário da empresa de ônibus há 3 anos, André Luiz de Souza, quebrou uma das pernas. O motorista está em estado de choque pós-traumático e não conseguiu dar detalhes sobre o que aconteceu. Em uma conversa informal com o delegado, chegou a dizer que o acidente foi na linha amarela, quando na verdade foi na Avenida Brasil. As vítimas internadas aqui reforçaram a tese de que houve uma discussão entre passageiros e o motorista. Segundo o pessoal do Corpo de Bombeiro, que logo no primeiro conversou com ele não lembra do acidente. Tá? Ele chegou aqui sem nenhum documento. Tá? Ele deu o nome dele, meio que trocado, o sobrenome, mas ele deu as primeiras informações, só isso. O delegado pretende voltar ao hospital ainda hoje para tentar ouvir mais uma vez o condutor do ônibus. Ele investiga a denúncia de um passageiro que garante que o motorista foi agredido e este teria sido o motivo do acidente. Normalmente, após um acidente, a pessoa fica de uma forma traumatizada e a memória recente, ela pode se perder. Então ele fala coisas que não são a realidade, falando de coisas passadas. A gente vai esperar a recuperação dele para saber o que ele vem a dizer em relação ao assunto. Eu falei Zé Pedro, João Pedro, delegado, eu troquei o nome aqui. João Pedro, parabéns pelo que você está fazendo. Ele está direto e reto nos hospitais, ouvindo. Agora, uma coisa que eu reparei ali também, até um bombeiro ligou agora lá para o gabinete para falar isso, que mora na ilha do governador.
é aquele guarda-reio também. Parece que a grade do guarda-reio, não é a grade do viaduto, estava corroída, estava velha. Eu queria a imagem daquela grade lá de cima, eu quero a imagem lá de cima. Corta pra mim, corta pra mim! Corta pra mim, né? Estilo Marcelo Rezende, corta pra mim. Olha aqui, eu quero a imagem da grade. Agora, um viaduto desse, com um trânsito pesado, não era hora de ter um guarda-reio? Não só esse viaduto, todos. Não era para ter um guarda... Olha a gradezinha que tem ali, olha a gradezinha que tem ali. Olha lá. E segundo consta, toda enferrujada, toda corroída. Que ali é só para pedestre. Ali é guarda-corpo, seria só para pedestre. Mas não poderia... A mesma coisa acontece ali no canal da Visconde de Albuquerque. Já caiu o carro, já caiu o ônibus, já caiu tudo ali naquele canal ali. Dá vontade de falar. Caiu tudo ali. Mas não... Pois é. Então é o seguinte, e ninguém bota nada, meu irmão. Ninguém bota um guarda-reio. Eu acho que viadutos como esse e outros mais, deveriam ter aquele guarda-reio de alumínio, né? De alumínio não, de cimento mesmo. Aquele grandão mesmo, aquele grandão, que não tivesse a visão, mas que fosse grande, fosse reforçado. Até poderia... Wagner, mas um guarda-reio mesmo que fosse cimento não seguraria o ônibus. Ok, mas segura um carro. Mas ajuda a segurar um carro. Quem sabe o cara bate e vai resvalando. A gente tem que pensar em tudo. A gente tem que criar. Olha aí, olha só. Olha lá, olha o que caiu, olha lá a grade. Olha aí, ó. Ali é só para pedestre. Mas é um trânsito muito grande. A entrada da Ilha do Governador, porra. É a entrada de um bairro importante do Rio de Janeiro. Pô, aeroporto do Internacional, tudo é aí. A UFRJ, a Universidade Federal, o Hospital do Fundão, além do povo da Ilha do Governador também. Bem, vamos voltar ao vivo agora ao Instituto Médico Legal para acompanhar a movimentação dos parentes das vítimas dessa tragédia. Felipe Figueira, alguma novidade por aí, querido? Olha, Wagner, há poucos minutos saíram daqui os parentes do Oséias da Silva Cardoso, que tinha 39 anos. Eles saíram daqui com o corpo dele, seguiram para a cidade de Nova Friburgo, na região serrana aqui do Rio. Eles não souberam definir o horário do sepultamento, mas disseram que deve acontecer ainda na tarde de hoje. Portanto, permanecem aqui ainda 4 corpos à espera da liberação, à espera da emissão da certidão de nascimento. Entre esses corpos está o de Francisco Batista de Souza, de 40 anos, que deverá ser levado para o Ceará, mais precisamente para a cidade de Juazeiro, onde ele morava com a esposa e o filho. Ele estava aqui no Rio de Janeiro apenas um mês, já que iria trabalhar como carpinteiro nas obras da Transcarioca. Wagner, agora um outro detalhe também, um dos corpos que permanecem aqui é o da Luciana Chagas da Silva. Ela, segundo parentes, ela trabalhava em um supermercado na Ilha do Governador e ontem havia trocado de horário com uma colega de trabalho. Por isso, uma fatalidade, ela estava dentro desse ônibus e acabou perdendo a vida. Wagner. Ok, Felipe Figueira, daqui a pouco eu volto com você aí na porta do ML. Vamos à delegacia de Bom Sucesso, 21ª DP, onde está o repórter João Pedro Barrocas. João Pedro, alguma novidade por aí? Tem sim, Wagner. O delegado responsável pelas investigações está tentando ouvir o maior número possível de testemunhas e também de feridos. Por isso ele está percorrendo aí os hospitais em busca de informações que possam esclarecer esse grave acidente. O passageiro que saltou um ponto antes na hora do acidente, que está aqui prestando depoimento, ele informou que assim que ouviu o estrondo, assim que ouviu o barulho, ele correu para ver como estavam as duas amigas, as duas colegas de trabalho. Uma faleceu no local, Wagner, a outra estava na ambulância e ela teria confirmado a ele que o motorista levou um chute na cabeça. E o acusado estava com ela dentro da ambulância. Aí o passageiro que está aqui na delegacia questionou: você viu o que você fez? Ele não pode falar nada, que ele estava com a boca ferida, ele só abaixou a cabeça. Esse suspeito está internado no Hospital Miguel Couto, na Gávea, com ferimentos na boca. E o delegado também pretende ouvir ele o mais rápido possível, Wagner. Pois é, porque se ele cometeu essa agressão e se dessa agressão resultou a queda do ônibus, a situação dele fica complicada. A situação fica complicada. Aqui nós não estamos fazendo... Fica muito complicada, Wagner, não estamos fazendo pré-julgamento com relação ao motorista, com relação a ninguém. Nós estamos falando do fato em si, noticiando um fato público. Agora, se comprovada esta versão
de que ele teria dado um chute na cabeça do motorista. Se, por causa desse chute, o motorista perdeu o controle do ônibus e o ônibus caiu e as pessoas morreram e ficaram feridas, a situação desse passageiro se complica e muito, né, João? É verdade, Wagner. No mínimo vai responder aí por homicídio culposo, né? E esse passageiro, ainda de acordo com esse passageiro que está prestando depoimento, o motivo da briga também teria sido um motivo banal. O motorista parou no ponto, os passageiros desceram, assim que ele fechou a porta e saiu com o veículo, o passageiro devia estar distraído, não sei, pediu para saltar. Aí o motorista falou, agora só na próxima parada. E ele não gostou, chegou a pular a roleta e começou a discussão por conta disso, Wagner. Ok, então, João Pedro, vamos aí a hora que quiser. Se ele sair aí e quiser falar com a gente, você pode interromper. Se tiver matéria do ar, eu corto, a gente fala com esse passageiro aí, tá bom, querido? Prioridade total pro link. Vamos ao vivo agora também no Hospital Getúlio Vargas da Penha, onde estão internadas 3 vítimas do acidente. A repórter Cristina Cruz continua lá. Fala, Cris. Então, Wagner, agora há pouco eu conversei com a mãe de uma jovem que continua internada aqui no hospital, a Amanda Santana Silva, de 19 anos. Ela sofreu traumatismo leve no tórax. Segundo a mãe dela, ela não corre nenhum risco, está bem, está lúcida. E ela conversou com a mãe dela, Wagner, e contou exatamente o que ela viu dentro do ônibus. Ela passou para a mãe que o motorista estava em alta velocidade e este jovem, o possível agressor, o suposto agressor, ele teria dado um pontapé no motorista. Nesse momento foi que o ônibus acabou tombando. Agora, o delegado José Pedro Costa, ele também esteve aqui no hospital, saiu a menos de 1 hora daqui e ele não conseguiu colher o depoimento, Wagner, do motorista, o André, porque ele também sofreu um traumatismo craniano e, segundo o delegado, ele só se recorda do que viveu até a segunda-feira. De ontem para cá, de terça-feira, o dia em que aconteceu o acidente, ele não se lembra de nada, ele não se recorda da esposa nem da filha de 2 anos, não se recorda, inclusive, Wagner, de ter saído de casa para trabalhar no dia de ontem. Por conta disso, o delegado acabou não conseguindo colher o depoimento dele, mas já conversou com outras vítimas que estão internadas em hospitais no Rio de Janeiro e ele disse que colheu a mesma informação que a Amanda, essa estudante de farmácia, contou para a mãe dela, que o motorista estava correndo, a versão é a mesma, e que esse suposto agressor, que seria também um estudante da UFRJ, teria se revoltado e dado esse pontapé aí no motorista. Agora, a Amanda, Wagner, ela estava no 2º dia dela na UFRJ, ela havia passado para a farmácia, morava em Irajá e não sabia qual ônibus pegar ainda para voltar para casa e acabou entrando no ônibus errado. Wagner, é com você. Cris, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Daqui a pouquinho, novas informações sobre a tragédia. Foi do ônibus 328, até agora 7 mortos e algumas pessoas feridas. Meu Deus do céu. Um homem está sendo acusado de queimar a própria filha com água quente. A menina tem apenas 4 anos de idade e o repórter Hernani Alves tem as informações. Vai! A menina de 4 anos foi levada pelo pai e pela madrasta para a clínica da família no bairro de Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Como a criança chegou ao local com queimaduras, principalmente nas pernas, os médicos suspeitaram estar diante de um caso de violência doméstica. Eles então começaram a fazer perguntas para a criança. A menina teria dito que foi atingida por água fervendo jogada pelo pai. Diante